Bom, existe uma outra força que ela é uma força mais forte entre elas, que é a chamada de pontes de hidrogênio, tá? De hidrogênio. Esse negócio de nunca mais escrever, né? Só no computador é foda, deixa eu ler tudo zoado. Muito com uma preguiça de escrever, que é uma beleza. Então, as pontes de hidrogênio, né? Ou também chama de ligação de hidrogênio. Olha só, quando você tem, por exemplo, um átomo A eletronegativo ligado com hidrogênio, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai puxar as cargas para negativo para ele. E aí sobra umas positivas, fica positivo com hidrogênio. Só que aí, se tiver uma outra molécula aqui, ele pode juntar com esse hidrogênio, que formando o que a gente chama de ligação de hidrogênio, uma ligação mais forte, tá? Uma ligação que acontece, né, em algumas substâncias, principalmente na água, tá? E na amônia. Então, quando você tem, por exemplo, esse cara aqui pode ser o flúor, o cloro, o nitrogênio, né, o oxigênio, que são os caras mais eletronegativos que tem na tabela periódica, tá? Então eles são os mais eletronegativos. Então você pode fazer com que surja, cloro não. Nitrogênio e o oxigênio, tá? Então esses caras mais eletronegativos. Então quando surge isso aí, né, você tem a famosa formação de pontes de hidrogênio, tá? Ligação de hidrogênio. Só que ela é bem mais forte que todas as outras, né? Então veja o seguinte, que as outras que eu falei, tá? Veja um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você tem a água aqui, ó. A água, né? Junta aqui, ó, negativo, né, com positivo. Daí você tem uma outra água bem aqui, ó, tá? Então bem aqui, ó, vai surgir uma ponte de hidrogênio que vai se unir, né, com esse cara aqui, ó. Então, e isso aqui, ó, se junta com o outro oxigênio aqui, né? E aí vai formando uma cadeia forte, tá? Isso faz com que a água seja muito grudada, né? Muito unida, tá? E caso não tivesse essas ligações, a água era ela não era para ser um gás nessa temperatura aqui que a gente tem, tá? O que acontece, né? Você tem o seguinte, isso vai influenciar fortemente na ligação na ponto de ebulição da água, tá? E uma coisa interessante é que por que o mosquito consegue pousar em cima da água e ficar lá parado, né? Porque imagina que aqui é a superfície da água e aqui são chama isso aqui de água, moléculas de água, né? Tá? A molécula de água, ela tem mais atração entre elas, né? Entre si, tá? Do que com as do ar, né? Então o que faz com que isso aqui, essas forças sejam bem intensas, né? Intensas. E daí, por exemplo, se a patinha do mosquito chega aqui, ó, né? O mosquito aqui da dengue, né? O Aedes aegypti, né? Se ele chega aqui, o peso dele é tão leve que não consegue romper a película, né? Essa película que forma devido à força de interação de pontes de hidrogênio. Então, o que faz com que o mosquito pouse na água são as pontes de hidrogênio. Então, mosquito, agradeça as pontes de hidrogênio, viu? Senão você ia afundar e morrer afogado. Com isso, você tem que a água tem uma força assim, de uma energia para que ela possa se transformar em vapor bem alta, tá? E com isso ela se mantém mais unida. Um outro fato dessas pontes de hidrogênio, no caso da água, tá? É que, por exemplo, se você pegar uma garrafa de PET aqui, ó, enfiar num congelador cheio d'água, né? Pá, o que vai acontecer? Sua mãe vai dizer, não faz isso, menino, vai estourar a garrafa. Mas é que estoura mesmo, né? Dá um crack aqui quando ela vira gelo. Porque o que acontece? Quando você forma as pontes de hidrogênio na fase sólida, né, para formar os cristais de água, elas ocupam mais espaço do que no líquido, né? Então o que acontece? Ele tende a aumentar de tamanho, que era para ser o contrário, né? Ou seja, a densidade do gelo é menor que da água líquida, ou seja, a água sólida é menor que a água líquida, porque existem essas pontes de hidrogênio.
E quando elas se formam, elas vão se juntar de forma que elas obedeçam a esse tipo de formação. Nisso faz com que o tamanho, o volume delas ocupado seja maior, né? E daí o gelo aumenta de tamanho, aí arrebenta com a garrafa, né? Se você for ver, se você colocar aqui um pouco de água aqui dentro do copo e depois botar para congelar, ele vai aumentar de tamanho aqui, ó, tá? Então é isso que acontece. Quando você estuda calorimetria, você vê que a densidade do gelo, né, é menor que a da água, ou seja, porque o volume é maior para a mesma massa de água, tá? Então deixa eu ver aqui o que tem aqui na sequência aqui. O que ele fala? Bom, aqui tem um exemplo, né? Aqui tem um exemplo que é entre por exemplo, você tem aqui, ó, você tem aqui uma ponte de hidrogênio entre o álcool e a água, né? Então esse hidrogênio aqui liga-se com esse, formando a ponte de hidrogênio. Só que não é só com oxigênio e hidrogênio. Você tem também com o flúor, né? Por exemplo, você tem o ácido fluorídrico, tá? O que é o ácido fluorídrico? É essa união aqui, ó. Então F e o cara, quando se une com outro ácido fluorídrico, né? Se juntam, né? Então é que eles vão se juntar aqui, né? Esses amigos aqui, ó. Então vão começar a se conectar aqui também, formando. E a força da ponte de hidrogênio depende da eletronegatividade aqui envolvida, tá? Então basicamente, né, passando por alto aqui, essas são as forças que existem com relação à ligação moléculas polares e apolares. Quando você tem íons envolvidos, né, por exemplo, deixa eu ver aqui. Quando você tem íons envolvidos, né, por exemplo aqui, o Na+, né, o Na+, mais a água, né? O que acontece? O campo elétrico que é positivo aqui desse íon vai atrair o campo, você vai ver uma atração entre a parte positiva e a parte negativa da água, né? Então vai formar um elemento assim, Na, tá? NaOH, tá? Só que isso você precisa de um calor, né, para fazer com que, ou seja, vai haver uma liberação de energia, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, tudo que é estável tem que perder energia, né? Então a atração entre uma parte positiva e uma parte negativa, ela é uma coisa natural, ou seja, é uma coisa que vai acontecer para se estabilizar logo. Então o que é isso aqui? Isso aqui tem que perder energia, né? Para que isso aconteça. Você não precisa fazer força para isso acontecer. Ela vai acontecer, vai se estabilizar rápido. Então, o que vai acontecer? Vai perder energia. Quando é uma coisa que você precisa de trabalhar para que aquilo aconteça, então ela não é uma coisa naturalmente estável, ou seja, ela não vai acontecer naturalmente, né? Não vai, você vai precisar atuar naquele negócio. Com isso, você precisa adicionar energia, né? Então é basicamente isso, né? Quando você tem um íon e moléculas polares ou apolares, o íon começa a deformar, né? O íon começa a deformar a distribuição eletrônica, né? E atrai os elementos mais eletronegativos ou eletropositivos, dependendo do íon, tá? Bom, eu vou continuar aqui na próxima, tá? A gente vai tentar fazer os exercícios na sequência. Falou!